Bom dia, irmãos, irmãs, queridos. Quero cumprimentar o meu amigo Elifas, Dona Célia, sua esposa, professora Jussara, Paulo, seu Décio, nesse centro espírita Gamaliel, situado em Brasília, no Itapuã. E quero, antes de começar a minha fala, lembrar que começamos pelas mãos do seu Elifas, da Dona Célia, do Paulo, da professora Jussara e tantos outros, quando aqui era exatamente pequeno, meia dúzia de pessoas. Hoje quero crer que é indiscutível o tamanho do ambiente, da presença dos nossos irmãos. Antes de mais nada, perseverai sempre. E o exemplo de que o trabalho do bem vale a pena. O tema de hoje é esperança. Esperança. Quando termina a madrugada, o final da escuridão espera o quê? Espera a luz do dia que se inicia. Observaram? Quando plantamos uma semente, espera-se o quê? Que ela torne-se árvore. E depois de tornada árvore, espera-se o quê? Que ela dê frutos. Ou seja, a natureza nos dá uma bela lição chamada esperança. Imaginemos uma situação para ilustrar isso. Alguém costuma dizer que perdeu o marido, perdeu a mulher, perdeu o filho. E eu costumo brincar, meu caro Elifas, minha cara professora Jussara, nós não perdemos seres humanos. Porque se Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia do aprisco do Pai, nós não perdemos ninguém. Há apenas distanciamento, seja enquanto encarnado, e momentâneo distanciamento quando desencarnado. Nós não perdemos. Um indivíduo está num momento de dor, muita dor, absoluta para ele dor, e ele resolve, por não enxergar mais nada, supor não enxergar mais nada na vida, ele resolve se suicidar. Por quê? Para ele tudo acabou. Engana-se, porque nada acaba. Está iludido. Iludido às vezes até por influência espiritual, que conta-se que muitos, quando se atiram ao abismo do suicídio, enquanto está praticando o ato, já ouve vozes o chamando de covarde. Ou seja, espíritos interessados, espíritos inferiores, equivocados, interessados em retirá-lo da vida física, o iludiu, juntamente com ele, pela falta de fé, a praticar um suicídio. Porque esperança e fé são duas virtudes que andam juntas. Enquanto se tem fé, tem-se esperança. Mas é possível acabar a esperança? Vamos indagar. Imaginemos que um de nós aqui esteja num desespero monumental. Achou que tudo
está no fim e impensadamente atirou-se ao suicídio. Aquele ser que se atira ao suicídio, vocês acham que para ele acabou a esperança? O que vocês acham? Acabou a esperança quando alguém se atira ao suicídio? Na cabeça do suicida, acabou a esperança? Claro que não, porque ele espera erradamente, mas ele espera que vai acabar o sofrimento. Então ele tem, ainda que equivocada, uma esperança. Então é falsa a ideia de que acabaria o problema. Pelo contrário, o problema vai agravar-se muito mais. Mas dentro dele, de uma forma ilusória, achando que extinguiria todo o seu sofrimento, mas ainda ele possui uma esperança de achar que aquilo faria bem a ele. Então é possível um dia nós dizermos que não teremos esperança? Ainda no ato mais bestial, no ato mais covarde, perante as leis de Deus, que não nos cabe julgar aqui, mas ainda assim mantém-se a esperança. É possível também dizer que teremos um momento em que a fé nos abandonou? Vocês acham? Eu estou também num momento terrível e digo, não acredito mais em nada. Quando eu digo que não acredito mais em nada, eu estou acreditando. Perceberam que é impossível viver sem fé e esperança? Ainda que nós achemos que não teremos, mas nós temos. Por que será que nunca, em hipótese nenhuma, nós viveríamos sem fé e esperança? Por que não é possível acabar, abandonar, jogar fora para sempre a fé e a esperança? Porque nós somos filhos de Deus. Deus é bondade eterna, máxima. Deus é todos os Deus constitui-se em todos os atributos máximos: máxima justiça, máxima misericórdia, máxima bondade, máxima presença e máximo amor. Se Ele é amor máximo, se Ele é tudo máximo, como é que nós, como seus filhos, não teríamos a marca do Criador? Então nós temos o selo eterno do nosso Criador. Nós somos seres com amor, com esperança, com fé. Porque nestes sentidos, somos criados à sua imagem e semelhança. É lógico que nunca vamos ter o amor absoluto como Deus o tem, a misericórdia absoluta como Deus o tem, porque nós nunca vamos nos igualar a Deus, mas nós seremos no futuro espíritos perfeitos, onde essa marca que hoje às vezes ainda é um pouco apagada em nós, por nós, do amor, da esperança, da fé, chegará um dia em que ela se revelará dentro de nós, pelos nossos atos, pela nossa continuidade, pela nossa perseverança. Então, quando julgarmos que tudo está perdido, que não temos mais felicidade, que isso ou aquilo nos acontece, paremos de nos equivocar. Nós somos filhos de Deus.
Nós precisamos caminhar para Deus, porque Deus está sempre à nossa espera. Agora, somos nós que devemos caminhar em direção a Deus. Somos nós que devemos começar com gestos simples. Por exemplo, na fala: eu não acredito mais nesse país. Ou não escutamos frases assim? Estamos construindo algo de bom quando dizemos frases negativas? Eu não acredito mais no ser humano. Eu não acredito mais. Se o Pai, Deus, nunca deixa de acreditar, e se somos filhos de Deus, por que nós deixaremos de acreditar? Olha o equívoco. Se Ele, nosso Pai, acredita sempre em nós, por que nós não vamos acreditar? Tem um problema, tem um entrave, tem uma pedra no nosso caminho. Nós temos duas opções diante de uma pedra no caminho. Uma é reconhecer que existe a pedra, remover aquela pedra, tirar aquela pedra, para que nós não tropecemos nela, e mais, para que outros também nela não tropecem. Ou chutar a pedra, através da revolta. Chutando a pedra, através da revolta, resolve. Machucaremos o nosso corpo e a nossa alma. Vamos tratar também da nossa alma, das feridas da nossa alma. Um bálsamo, um remédio fantástico para tratar da ferida da nossa alma é a esperança. O verme espera um dia transformar-se em espírito e chegará ao humano. O átomo, ele mesmo será o arcanjo, como diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, porque ele, arcanjo, também já foi átomo. Olha a beleza que nós estamos hoje reencarnados, as condições em que nós nos encontramos com um corpo desse que nós temos. Eu detesto, professora Jussara, quando eu ouço frases assim: professora Jussara é um grande nome da anatomia nacional e internacional, Jussara Ferreira, da Universidade de Brasília, minha estimada amiga. Eu detesto, professora Jussara, quando eu escuto pessoas dizerem o corpo grosseiro que nós temos. Grosseiro é o entendimento daquele que está falando. O nosso corpo é um maquinário perfeito. O nosso corpo é um trabalho milenar de evolução. As pessoas olham um quadro e dizem: que quadro lindo. E é verdade. Mas às vezes não olham para o seu corpo, que é inigualavelmente mais belo e perfeito do que o mais perfeito dos quadros humanos. Será que é preciso a gente perder um órgão? Será que é preciso nós perdermos algo para valorizarmos o corpo? Gosto muito de uma anedota, meu caro amigo Elifas. Disse que uma mulher reclamava muito do marido e da casa. Ah, minha casa é ruim, meu marido é ruim, minha vida é ruim. E poderia também ter sido um homem, não faria diferença. Mas o marido resolveu comprar um camelo e pôs o camelo na sala. E o camelo fazia as necessidades fisiológicas na sala, todos os dias e mais de uma vez por dia. E o camelo ficou lá por certo tempo. E a mulher reclamava demais do camelo. Deslocou, transferiu
a reclamação que fazia do marido e da casa para o camelo. Esse camelo infernal não para de defecar na sala, não para de urinar na sala, não deixa com que eu coloque o meu sofá na sala. E o marido deixou lá certo tempo, e depois tirou o camelo da sala. A mulher disse: bem, amor, como a nossa casa é bela, como a paz voltou para a nossa casa. Olha que maravilha é sentir agora, sem esse camelo. Assim nosso Pai Celestial, às vezes tem que nos impor certas expiações, certos sofrimentos, para depois disso a gente dizer: como a vida é bela, como essa dor me ajudou. E a dor ajuda. Aí nós falamos: nossa, agora meu corpo está ótimo, que maravilha. Mas será que nós precisamos agora, com o nosso entendimento, já esperar que tenha que pôr um camelo na nossa vida? Para quê? Vamos trabalhar a nossa esperança, a nossa vida, a nossa luta, dia a dia, para nos melhorarmos, para que não precisemos passar por essa experiência mais dolorosa. E a esperança nos faz ver melhor as situações. Vocês já olharam quando se aproxima uma tempestade? O céu fica negro, borrascas negras. Se olharmos aquele momento, teremos a impressão que nunca mais veríamos o sol. Ou não é assim? Aí passa aquele vendaval, e depois o sol volta a brilhar, a natureza muito mais leve, os pássaros cantando muito mais alegremente. O que isso está nos ensinando? Tenhamos esperanças. O problema que enfrentamos hoje, se persistirmos com fé, trabalharmos por ele, não nos revoltando, amanhã venceremos este problema, sairemos muito mais alegres, porque depois da tempestade sempre vem a bonança. Jamais um pai deixaria um filho sofrer eternamente. Chegará um dia em que esse filho vai compreender toda a necessidade de refazer a sua caminhada, e o pai que nunca o abandonou estará ali. Então nós havemos de ter essa esperança. Questão 961 de O Livro dos Espíritos. Aliás, o Espiritismo é a doutrina da esperança. Qual é a doutrina que diz: tenha fé no futuro? Tenha fé no futuro. Qual é a doutrina que diz isso? Qual a doutrina que diz não há inferno? Qual é a doutrina que nos diz isso? Qual é a doutrina que diz há uma lei de causa e efeito? O que semeares, colherás. Então, se mudar a sementeira, mudará a colheita. Volto ao meu estimável amigo Elifas: se plantar milho, não dá abóbora, não dá mamão. Frases dele que ficaram muito esculpidas no meu espírito. E o que nós estamos plantando? Bom, eu estou plantando abrolhos, eu estou plantando coisas negativas. Então é muito simples, basta eu mudar o plantio. Mas eu sempre plantei cacto, plantei espinheiro, plantei situação difícil, não interessa. Muda o plantio agora, e tem esperança e tranquilidade que, pela lei de causa e efeito, terás outra colheita. Qual a doutrina que nos dá essa esperança, que nos tira o medo?
que nos tira o medo. Questão 961 de O Livro dos Espíritos. O que encontraremos depois da morte, depois do desencarne? O culpado terá medo. Nossa Senhora, meu Deus, eu ando prejudicando todo mundo. Ai, né? Aí nós começamos às vezes a fazer trocas com Deus. Uma troquinha dali, uma troquinha daqui, para aliviar o nosso medo, porque nós temos um problema de culpa. Não precisamos ter culpa. Se fizemos algo errado, olhemos, refaçamos o que estamos fazendo de errado e continuemos a nossa vida. E tenhamos a certeza, a esperança absoluta que vamos angariar o bem que plantamos. Isso que é importante. Olha que coisa importante na nossa vida. É esse o convite da esperança, é o convite da suavidade. Uma mãe, quando percebe uma criança chorando como essa, graças a Deus que está com vida, ou está alegre, está se expressando, e Jesus dizia: vinde a mim as criancinhas. Quando nós estamos ouvindo esse ser bradar, qual é a nossa esperança? Ele vai crescer, ele vai produzir, ele vai nos amparar, ele vai nos ajudar. A vida é esperança. Nós é que podemos estar desesperançados por falta de fé. Já observaram isso? Tudo na vida é esperança. Tudo. Nada na vida nos convida a não termos esperança. Olha que interessante. Olha que ponto fantástico para nós. E quantas vezes equivocadamente a gente diz: tudo acabou. Alguma coisa acaba e volta a perda. Eu adoro quando o marido diz assim: Elifas, Jussara, Dona Célia, perdi a minha mulher. Eu pergunto se é no shopping. É o único lugar que se perde mulher. E mais eu gosto quando uma mulher chega e diz assim: uma outra roubou meu marido. E eu pergunto: foi com um revólver assim? Botou na cabeça e falou: vai maridinho, vai. Vocês acham que isso é possível? É claro que não. É uma ideia de posse que nós temos. Ninguém rouba ninguém. Chega um que a gente chama de ladrão, retira nosso celular, retira os nossos pertences. Retiraram só o que era material. Nos deram um tiro e nós desencarnamos. Retirou a nossa vida? Não, só nos retirou do corpo, porque nós somos imortais. Já pararam para pensar? Eu vou te matar. Uma pessoa pode nos dizer: você pode me matar o corpo, o espírito você nunca matará, porque só quem tem poderes é Deus, e Ele o criou, nos criou indestrutíveis como espírito, imortais como espírito. Diante de uma visão dessa, dá para perder a esperança? Sabendo que somos eternos, sabendo que nunca seremos destruídos. Se levarem os nossos bens, só foram os nossos bens, e se retirarem-nos do corpo físico, não nos aniquilaram. Dá para faltar esperança diante de uma situação dessa? Dá. Eu tenho um câncer terminal. Este câncer vai acabar com a minha vida? Não. Ele pode acabar com o seu corpo, mas com a sua vida espiritual nunca.
E diante dessa doença que eu estou passando, diante desse problema que eu estou, o que eu devo fazer? Orar, esperar e continuar amando-se e amando a Deus acima de todas as coisas. Olha que interessante. O amor é eterno. Deus se materializa para nós em forma de amor. Às vezes eu fico agora pensando em amor, pensando em esperança, pensando nessa música que acabou de passar, e alguns dizem, isso é algo infernal. Não é muito gostoso de ouvi-la mesmo, não. É sério. Mas já é o ser expressando alguma forma de musicalidade. Já é o ser, ainda que um pouco mais animalizado, é certo? Está expressando uma forma de arte. Então, por mais grotesca que seja a situação, ela emana Deus. A fera, a leoa, que hoje lambe a cria, amanhã será a devotada mãe que abrigará o seu filho. É um ato de esperança de Deus ou não? Observe. Tudo, esse que hoje nos assalta, esse que hoje nos fala impropério, esse que hoje nos trata mal, amanhã a vida vai nos colocar junto a Ele, ou se não junto a Ele, e Ele vai aprender a amar. Tem esperança. Ontem eu vivenciei uma história muito interessante. Eu tenho um filho em que não fiz mais que o dever de um pai. Venho cuidando dele, e ele teve um momento de desagregação afetiva comigo. E disse-me: você nunca fez nada por mim. Vocês acham que eu fiquei magoado com isso? Não. Por quê? Porque eu tinha a consciência tranquila que havia feito. Mas se eu não tivesse feito, eu deveria ficar magoado? Também não. Eu deveria repensar tudo e refazer. É isso que nós temos que ter. Nós não podemos agir por impulso, porque o impulso nos cega a esperança. O impulso nos animaliza. Professora Jussara, com seu alto saber, sempre nos dizia que quando estamos na parte basal, na parte inferior reptiliana do cérebro, nós somos extremamente animalescos. E diz a professora, aí nós nos emburrecemos. Aí sim, olha, você é um miserável, você é isso, você é aquilo. Aquele momento não é a parte do córtex, muito menos o neocórtex que está funcionando. Aquele momento está funcionando a parte baixa, estruturalmente baixa do nosso cérebro. E é por isso que é interessante, professora, minha querida anatomista, a quem um dia eu disse que nós não tínhamos mais cola, rabo, ela disse: temos sim. Eu achava até que a gente já estava mais evoluído. Ela acabou com a minha esperança naquele momento. Porém, ela me mostrou a outra esperança que está na nossa razão, nessa máquina fantástica do cérebro, que é um trapézio onde assenta a mente, que por sua vez vem o Espírito nos dirigir. Nós somos dirigidos pelo Espírito. Pelo Espírito. E aí vem aquelas frases comuns: fulano está com um comportamento baixo. É uma palavra de baixo calão, é uma forma baixa de agir. Realmente ele está reptilianamente funcionando, está funcionando a parte mais primitiva do seu cérebro. E me indago:
Será quando Jesus diz, ó raça de víboras, ele não poderia estar dizendo, ó raça de seres que não usam a parte superior do cérebro, ó raça de ser que ainda usam a parte inferior do cérebro? E nós agora, que estamos aprendendo a pensar sobre a esperança, nós agora vamos enfrentar uma situação quando um filho, o marido, a mulher, a vizinha nos xingar, nos dizer impropérios, nós vamos brigar com esse ser? Nós vamos ser como os animais, sair mordendo uns aos outros? Ou nós vamos ter a esperança, a tranquilidade? Coitado, coitada, está desequilibrada, vai passar, vai passar. Vamos colocar uma água na boca, a água santa, a água sagrada do silêncio, e esperar. Olha a outra sabedoria de Jesus, silenciava, esperando, quem sabe, que aquele ser que estava na área primitiva do cérebro evoluísse o pensamento, o sentimento e o comportamento para áreas nobres do cérebro. Espera. Meu pai tem uma filosofia muito interessante. Meu pai diz que nós somos iguais os carros antigos a carburador, que tinha bobina. Quando esquentava a bobina, esperava, esfriava para dar partida e o carro pegava. Então nós temos que ser assim, ter a esperança para esperar. Esperança leva a esperar, ter uma ação de esperar, ter uma crença de esperar, não sem trabalhar, não sem fazer a nossa parte, porque esperar de braço cruzado, sem fazer coisa nenhuma, não é esperar, é acomodar. Paulo de Tarso nos diz, sedes conformados, mas não conformistas. Ou seja, entendamos as coisas, resignemos diante das coisas, mas sem ser aquele conformista. Vou mexer com isso não, isso dá tanto trabalho. Isso não é ter esperança, isso não é ser conformado, isso é ser conformista. Meu amigo Elifas, a quem eu sempre retorno, diz algo que me fica também na mente. Quando uma mãe não consegue fazer nada por um filho, diz, entreguei para Deus. E diz nosso querido Elifas, Deus é que entregou para você, não é? Ele que te entregou, não vem dar, não vem devolver não. Ele quer de você a atitude, ele que te entregou. É a hora de você colocar a mão à massa, ter esperança, lutar, trabalhar e fazer, mas também respeitar o direito daquele outro ser decidir. O ser é um espírito. O nosso marido, nossa mulher, nosso filho, todos são espíritos. Eles têm liberdade. Nós temos que respeitar a liberdade deles. Nós não podemos querer que eles ajam como nós gostaríamos que eles agissem. Nós temos o dever de aconselhá-los para o bem, mas o resto é com eles. Temos o dever de persistir aconselhando, mas a ação é deles. Se nós precipitarmos, dermos a ele tudo, vocês acham que eles farão? Se nós tivéssemos comidinha na boca, aguinha na boca, tudo na mão, será que nós faríamos por nossa parte alguma coisa? Claro que não. Por isso surgiu uma lei moral, a lei do trabalho. O trabalho é a esperança que a gente deposita de progresso a cada dia. Como é que eu manifesto então a minha esperança em Deus? A minha esperança da melhora? No trabalho.
que é uma lei moral no trabalho. E que trabalho é esse? O trabalho de nós mesmos, o trabalho interior e o trabalho exterior. Nós precisamos trabalhar. Diz Jesus: meu Pai não cessa de trabalhar, meu Pai não para de trabalhar, e eu também não. Quando eu escuto essa passagem, eu fico me perguntando, e eu fico deitado em berço esplêndido. Nós precisamos trabalhar, porque se Deus trabalha, Jesus trabalha. O trabalho é uma lei moral. E o trabalho de nós, o trabalho conosco, o trabalho para com o próximo, o trabalho material, viverás do suor do teu rosto. A gente às vezes quer viver do suor do rosto alheio. Ah, mas eu não tenho esperança. Mas você não tem nem vontade de trabalhar. Como é que você vai desenvolver esperança? Ah, eu quero mesmo é pegar meu seguro-desemprego. Eu entro, fico X tempo para pegar o meu seguro-desemprego. Não estou discutindo a política governamental, não. Mas será que não teria outra forma de você estar sempre no seu serviço? Talvez outros muito mais necessitados precisassem disso. Será que você, quando tem possibilidades, não está pegando o que podia ir para outro? E eu conto, já contei e vou recontar. Uma vez chegou uma senhora no escritório onde eu estava, tocou o interfone, eu fui atender, ela me disse: boa tarde, eu sou portadora de AIDS, HIV. Eu disse: boa tarde, eu sou portador de cegueira. Ah, o senhor é cego? Sou. A senhora é doente? Ah, sou. Peguei no braço dela assim, estava rechonchudo, estava gordinho. Eu disse para ela: a senhora está muito mal? Estou, assim, já meio sem convicção, né? Porque ela se sentiu meio constrangida com a minha pergunta, se ela estava muito mal. Estou sim, senhor. Sabe, porque o mentiroso, ele nunca tem firmeza no que fala, porque só há firmeza na verdade. A mentira é sombria, a sombra é oculta, escorregadia. Vocês veem os ratos andando durante o dia, assim, na rua? Não, é um exemplo apenas. A mentira, simbolicamente, é como se fosse um rato. Ela anda na escura, na oculta. Eu disse: olha, senhora, quanto a senhora ganha por dia? Ah, tem dia que eu ganho R$10, isso aí em 2001. O salário devia ser uns 200. Ela ganhava mais de um salário. Tem dia que eu ganho 20. Ele disse: a moça que trabalha lá em casa, suponhamos que o salário fosse esse, ganha 200 e trabalha o dia inteiro. A senhora já pensou que numa outra vida a senhora vai ter que devolver tudo o que a senhora está pegando hoje? Porque a senhora poderia trabalhar. É claro, quando a senhora estivesse naquele momento mais doentio, numa doença oportunista que a AIDS tem, raramente hoje já com os coquetéis, e aquele tempo já havia, todo momento em que a senhora não trabalhou porque não quis, porque achou que era mais fácil, a senhora furtou o dinheiro do outro. E pela lei de causa e efeito, a senhora vai ter que devolver. Eu vou ter que devolver? Vai. E possivelmente na contabilidade divina vai ter um jurinho. Porque tudo na vida é movimento. Talvez a senhora vai ter que devolver um pouquinho mais do que a senhora está pegando, numa situação um pouquinho mais complicada. Nunca ninguém me havia falado isso. Eu disse: pois é, eu não mandei a senhora tocar o interfone. Agora para frente a senhora aja como a senhora quiser, porque a senhora tem liberdade, mas a senhora nunca mais vai esquecer. Espiritismo é uma praga.
porque ele nos faz ver algo que a gente nunca mais esquece. Estava num encontro espírita em João Pessoa, e Éden, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, disse: espiritismo é uma doutrina perturbadora, não é brincadeira, porque eu comi uma buchada de bode, dizia ele, e comi a outra buchada de bode. Agora eu penso, nossa, eu tenho que viver para comer, ou eu tenho que comer o necessário para viver? Já cortou a metade da buchada do bode. E eu chegava e tomava bebida alcoólica para ficar alegre, e tinha uma ressaca, e percebi que isso me fazia um mal à saúde terrível. Eu já fico alegre hoje sem tomar bebida alcoólica. E eu falava dos outros à vontade, aquele lá não presta, aquele outro também não. E hoje eu pergunto, quem sou eu para julgar? Eu já calo a minha boca. Esperança é observar que nós podemos mudar esses detalhes, fazer esse trabalho por nós mesmos, para nós mesmos e conosco mesmos. E encerro dizendo o seguinte: Jesus disse aos discípulos, aqueles que conviviam com ele: depois do meu desencarne, eu vou voltar, eu vou estar presente diante de vocês novamente. Morreu na cruz. Dias depois, o túmulo está vazio, e ele se apresenta a Maria de Magdala. Ele se apresentou ao doutor, ele se apresentou ao apóstolo mais inteligente, ao doutor da lei, ao cobrador de imposto, àquele discípulo seu que tinha cultura. Ele apresentou a Simão Pedro, que era pescador. Ele apresentou-se a quem? A Maria de Madalena ou Magdala, aquela que era uma prostituta, e conheceu a doutrina cristã e alterou o seu padrão de vida, mudou o seu padrão de vida. Não é um exemplo de esperança, meu amigo? Ele não foi mostrar para aquele ser que era aparentemente o mais estigmatizado, o mais perseguido, o menor perante os homens hipócritas que se diziam maior. Ele não apareceu para nenhum outro. Ele apareceu para aquela mulher aparentemente a pior delas. Então não interessa que sejamos ricos, que sejamos pobres, que sejamos brancos, que sejamos negros, pardos, amarelos, azuis, cor-de-rosa. Não interessa, porque somos filhos de um mesmo Pai. E esse Pai foi proclamado por Jesus, Pai Nosso. Se Ele é nosso Pai, somos todos irmãos. Então a todos Ele dá esperança, a todos os viajantes Ele dá a esperança. E todos nós temos um ser do nosso lado para nós, para nos ajudar, e que de regra esquecemos dele, que é o nosso anjo de guarda, que está sempre conosco, nos convidando à esperança, nos convidando ao bem e nos mostrando que podemos alcançar a luz. Disse Jesus, e termino eu: vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais, que brilhem a vossa luz. E diria eu agora, que brilhe a nossa fé, a nossa esperança, em qualquer momento da nossa existência, porque temos um Pai a velar por nós, e temos um anjo de guarda à nossa disposição, a quem deve ser o nosso confidente verdadeiro diante das dificuldades. Muito obrigado, que Deus nos ajude.
contigo. Parabéns. Eu que agradeço, aprendi muito contigo. E aprendo. Ah, que isso. Você não aprende nada. Então, o Emerson terminou a palestra. Nós já temos alguns minutos. E eu queria saber se a professora quer dizer alguma coisa. Emerson, eu quero falar sobre o plantio. O plantio que se fez aqui. A semente era pura. As pessoas que intuídas fizeram esse projeto na percepção maior da intuição do seu Elifas e do grupo iniciante, que a gente inclusive está pedindo para quem tiver memória relatar para nós algumas coisas, porque é importante a história, né? Porque naturalmente que quando se vem plantar em algumas terras, os desesperançosos os desanimam. E ontem eu dizia aqui que o senhor Elifas não tinha muito juízo quando ele veio para cá, porque ele deve ter ouvido muita gente falar para ele não fazer. Não é? Só o testemunho. Então, eu queria dizer hoje, tem 106 pessoas te ouvindo, 106 pessoas te ouvindo. E nós somos um corpo. Nós hoje somos um corpo de pessoas que acreditam e que tem esperança, não é, gente? Então, do fundo da nossa alma, eu queria te dizer que nós, a semana que vem, retomamos a evangelização. Tem mais de 160 crianças cadastradas e nós vamos dar conta, porque o que nos move é a esperança. E nós temos certeza hoje juntos que a nossa energia vem de Deus, do trabalho simples de cada um, da colaboração, da presença preciosa de cada criatura dessas que vem aqui, aonde a gente senta numa cadeirinha ruim, aonde as crianças nem têm um espaço tão confortável, mas elas aprenderam a nos abraçar, a se abraçar, a sorrir e a fazer uma precezinha do Evangelho de Jesus. A gente tem que agradecer do fundo das nossas almas pelos agricultores dos tempos primeiros que construíram essa casa. E nesse sentido, a gente vai pedir hoje, né, elegendo a Dona Célia como nossa mãe espiritual, que ela faça para nós a prece de encerramento, porque a semente que eles plantaram frutificou, plantou gente e estamos colhendo humanidade. Deixa eu levantar. Você tem que ser feito em pé. Graças a Deus. Desdobrai, Senhor,
o vosso manto de ternura sobre os que anseiam. Minorai a dor dos que sofrem. Afastai com as luzes do vosso amor as trevas que envolvem os que odeiam antes de amar, os que vingam quando deviam perdoar, os intolerantes que se revestem de incompreensão. Iluminai todos os caminhos e orientai para frente e para o alto os viandantes passageiros deste planeta. Dai pão aos que estendem as mãos, descedentai os beduínos perdidos nos areais da vida. Permiti que a doce bondade una os homens na suave fraternidade cristã. Inspirai os desenganados, fortalecei os fracos, abrandai os fortes. Mostrai o erro aos injustos, sede misericordioso com as nossas faltas e ajudai-nos a percorrer o caminho da perfeição, a fim de que possamos um dia atingir o vosso seio. Com as graças de Deus, vamos encerrar a nossa reunião de hoje, agradecidos que somos a Deus nosso Pai, nosso Criador querido, por tudo que nos oferece, pelas bênçãos que são constantes, que se processam a cada momento. Por Jesus, esse mestre tão amado, que continua estendendo suas mãos fraternas e amigas, nos mostrando o caminho, a verdade, a vida. Por Maria, a mãe de Jesus e todos nós, e por todos os nossos amigos espirituais, por essa professora tão querida, que conosco lado a lado campeia e nos mostra que Deus é amor, nos mostra quantas crianças estão para serem evangelizadas, nos mostram que o caminho é esse, de seguirmos adiante, oferecendo as nossas forças, as nossas palavras amigas, o Evangelho de Jesus, para essas crianças que serão no amanhã os adultos, os professores, os continuadores. Fica conosco, Jesus, e nos abençoe sempre. Graças a Deus que assim seja. Então nós já inauguramos a nossa sessão de homenagem a você, viu? Obrigado. Obrigado.